A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Olá amigos, tudo jóia? Tudo na bênção? Espero que você esteja bem, espero que a sua família também esteja bem. Não sei quando e não sei que hora essa mensagem vai chegando a você. Eu sei que ela é disponibilizada no YouTube, como também é disponibilizada aí pela nossa TV, tanto o canal 4 quanto o canal 9. Receba daqui o abraço do pastor Sodré e de toda a equipe que nos bastidores ajuda para que imagem e som sejam gravados do nosso altar, para que a mensagem possa chegar aí até você. Louvo a Deus pela vida de cada um deles, assim como eu louvo a Deus pela sua vida, que está aí aguardando a mensagem de hoje. Tudo bem? A mensagem já virá a seguir. Mas antes, pegue nota do nosso endereço. Talvez você esteja a passeio, ou quem sabe mora pela região, ou quem sabe tem parente pela região. Posso contar com a sua gentileza para passar para eles o nosso endereço? O Amazonas 455 no bairro Garcia, na altura da Fonte Luminosa. Todos os dias o templo de portas abertas. Cultos, quarta, sexta e domingo. Esses são os cultos oficiais de nossa igreja. Inclusive, ainda antes da minha fala, você deve ter visto ali dias e horários dos nossos cultos, não é verdade? Mas porventura não anotou ou quer contato conosco aqui em Blumenau, anote aí o nosso zap pastoral, tudo bem? Ou, se preferir, aponte o QR Code, que aí você já vai ser direcionado à nossa plataforma do WhatsApp. Tudo bem assim? Simples, fácil e descomplicado. Está pronto? Vamos para a mensagem? Confira aí que seja Deus falando ao seu coração. Bom, irmãos, nós hoje vamos avançar naquela nossa série de lições. Estamos estudando sobre o mês de Adar, não é isso mesmo? Estudando sobre vários textos na Bíblia que falam a respeito de uma mudança de sentença. Já estudamos no primeiro domingo, já estudamos no segundo domingo, já chegamos hoje então no terceiro domingo dentro desse mesmo assunto. E vamos avançar ao quarto domingo e vamos completar no dia 30, essa nossa série de estudos. E hoje é mudança de sentença na área familiar. Por isso nós começamos a lição em Lucas 19. Abra a tua Bíblia lá e, se pode, pegue nota. Hoje é uma lição conhecida, é uma história conhecida, mas uma lição tão profunda. Deus veio tratando comigo e eu creio que vai tratar com você também. Lucas 19. Eu não sei porque eu citei na oração e eu repito agora. Faça valer a pena, sabe? Isso aí está no meu coração por agora. Faça valer a pena. Ninguém despertou mais cedo, ninguém se ajeitou. Quem tem filho sabe que a maratona é um tanto maior, não é? Aí cuida das crianças e arruma isso e arruma o outro e parará para se achegar aqui. Ninguém fez isso tudo de bobeira, né, irmãos? Ninguém fez isso tudo de bobeira. Já há uma conexão dos céus com esse seu, sabe, despertar, com esse seu chegar, com esse seu entrar na igreja. Então, qual a palavra que eu uso é faça valer a pena. Vira ao vizinho, abençoa a manhã dele e diga isso para ele, faça valer a pena. Em outras palavras, não joga isso tudo no lixo, entende? Não joga isso tudo no lixo que aí perdeu-se a graça, né? Faça valer a pena. Vamos lá? Lucas 19 conta a história de um homem chamado Zaqueu.
E se Deus permitir, eu sei que tem muitas histórias na Bíblia sobre mudança de sentença, mas se Deus permitir hoje, nós vamos concentrar a nossa atenção na vida e na história desse homem chamado Zaqueu. A gente deve concentrar a atenção nele. Verso 1 diz bem assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver. Tem uma tradução que fala sicômoro, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Devolvo 4 vezes. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos pedir a Deus para nos dar uma luz diferente nesse texto? Feche os olhos um instante. Amado Senhor, esse é um texto que quem já é servo do Senhor há algum tempo, já leu, já ouviu, talvez dentro de uma igreja, ou talvez no seu momento de leitura da Bíblia. Mas, Pai, nos dê revelações, nos dê sábia direção, porque precisamos muito vê-lo, encontrá-lo, assim como Zaqueu também queria. Fale conosco, e terá valido a pena a nossa subida ao templo, em nome de Jesus. E você diga amém. Amém? Pois é, então quem é o personagem principal, irmãos? Qual é o personagem principal? Um homem chamado Zaqueu. A Bíblia dá algumas informações sobre ele. Ele era publicano. Mas a Bíblia diz que ele não era apenas publicano, ele era chefe dos publicanos. Se o publicano já não era bem visto, imagina o chefe deles. Porque o publicano, o que ele fazia? Uma das missões de um publicano era cobrar impostos para Roma. Era essa a missão de um publicano. Eles então cobravam impostos dos judeus e esse recurso ia para Roma. Só que os publicanos não eram bem vistos, isso é o que a tradição diz. Porque se a taxa era, 20%, era comum eles morderem um pouquinho mais de 20%, porque o a mais entrava no caixa 2, coisa que a gente não se vê nos dias de hoje, né? Tudo certinho, como diz o Tropa de Elite. Tudo certinho. Então eles não eram bem vistos. Por quê? Porque eles exploravam. Roma já vinha com um peso muito grande de cobranças e outras coisas mais, mas eles, muito espertinhos para se enriquecer, aumentavam outro tanto essa taxa para poder embolsar a diferença. Então, se o publicano já não era bem visto, imagine o chefe que coordenava todas essas coisas. E a Bíblia ainda dá uma informação de que ele era um homem rico. Significa que ele já passou a mão em muitos. Ele era um homem rico. E o Senhor nos traz algumas lições. Uma lição é que Zaqueu estava em busca de respostas.
Mesmo ele sendo um homem rico, ele estava em busca de respostas. Sabia você que a riqueza não é tudo? Sabia você que tem gente, irmãos, que tem, olha, não vou exagerar não, renda que talvez soma nós tudo aqui e mais um pouco. Tem gente que o problema não é o dinheiro, não, irmão. Tem um amigo muito brincalhão que diz que é a borrachinha para amarrar o dinheiro. Porque isso aí vai tudo bem, obrigado. Tem pessoa que tem posse, sabia disso? Tem posse. E financeiramente falando, mesmo nesse tempo estranho que o mundo está vivendo, ele está bem estabelecido. Tem lá uns boizinhos, tem lá seu sítio, sua fazenda, suas mansões, seus funcionários, suas empresas, seus aluguéis, seus dividendos, linguagem de investimentos, isso aí está tudo indo muito bem, obrigado. Só que acredite você, em aspas, que os ricos, assim como Zaqueu, ainda tem um vazio que a riqueza não preenche. Que a riqueza deste mundo não preenche, não vai dar certo. Aí alguém diz, porque o real está uma moeda enfraquecida, eu quero é dólar. Porque o dólar está uma moeda também enfraquecida. Quem gosta das cotações deu uma caída esses últimos dias. Porque o euro, o ouro. Irmãozinho querido, a riqueza desse mundo não nos sacia, não nos realiza. É um poço sem fundo, irmão. Quanto mais se tem, mas se quer, é um poço sem fundo. É incrível, irmão, isso, porque às vezes a gente vincula, sabe, se eu alcançar tal coisa, aí eu vou estar satisfeito. Conversa. Aí você alcança tal coisa, aí você chega naquele estágio e você percebe que tem um estágio 2, que tem um 3, que tem um 4. Comprou a casa, aí você diz, puxa vida, essa casa está muito bonita para os meus móveis que ainda são velhos. Aí troca móveis, daqui a pouco você descobre, mas a pintura não está legal, mas isso não está legal, porque afinal de contas agora eu tenho uma casa, e vai, e sabe até onde vai isso. O Zaqueu, ele tinha essas coisas todas, ele era um homem rico, e estava entrando mais no caixa dele ainda. Só que ele estava em busca de respostas. Ele estava em busca de respostas. E ele soube que Jesus iria passar por ali. Ele recebeu essa informação que Jesus haveria de passar por ali. E ele não perdeu oportunidades, ele montou toda uma estratégia. Jesus vai fazer como? Ele vai vir por ali, ele está entrando em Jericó, então já sei, então eu ficarei em um lugar que pela minha matemática e estratégia, ele vai passar, eu vou ficar dali esperando ele passar. Amém, gente? E Jesus passou? Passou. Lembre você qual era a cidade que Jesus estava entrando? Jericó. Jericó é aquela cidade que a Bíblia fala lá em Josué, ou de Josué, invadir, entrar. Ela tinha o que, irmão? O que tinha em Jericó? Muralhas. E a mesma coisa viveu, irmão, o Zaqueu, muralhas, para poder então se achegar a Jesus. Veja o que diz no verso 3, mas veja agora de preferência pelas telas, na linguagem de hoje. Olha o verso 3, irmão. E é em cima desse 3 que a gente vai tratar um pouquinho mais hoje. Olha o 3. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia. Que cidade cheia de muralhas, né, irmão? Que luta. Mas não podia. Por quê? Por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, 2 problemas aqui que a Bíblia está identificando. Quais são os 2 problemas, irmãos, para ele poder, então, se achegar a Jesus? Problema número 1, qual foi? Multidão. E o problema número 2, qual foi? Ligado ao número 1, qual foi o problema número 2? Ele era baixo, ele era de baixa estatura.
Então nós vamos hoje tratar um pouco mais a respeito desses dois problemas que Zaqueu teve para se achegar a Jesus. O primeiro problema, como já falamos, é a multidão. Primeiro, falando da Bíblia na sua essência, os nossos pecados nos afastam de Deus. A multidão de pecados nos afasta de Deus. É Bíblia. Isso está em Isaías 59:2. Eu vou te citar alguns textos ao longo dessa parte. Isaías 59:2 está escrito que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. A multidão de pecados nos afasta de Deus. Nos afasta. Mas não quero que você entenda apenas multidão de pecados, que é já uma excelente lição. Você precisa, sim, se quer se aproximar de Deus, tomar partido, tomar decisão e não ir onde a maioria está indo. E não seguir o conselho da multidão. Alguém erradamente diz que a voz do povo é a voz de Deus. Que perigo, irmão. Que perigo isso. Não vá no conselho da maioria ou da multidão, porque isso é perigoso. E se a multidão estiver equivocada? E se a multidão estiver fazendo errado? E eu te lembro que a multidão lá atrás, lembre da cruz, dizia o quê? Crucifica-o! E ao Barrabás, solta-o! Meu Deus, que multidão sem noção, sem juízo. Preferiu crucificar o Cristo e preferiu soltar o delinquente, soltar o homicida, o ladrão. A multidão, a voz do povo, não é a voz de Deus, toma cuidado. Não vai no conselho da maioria, 2 ou 1, não, irmão, tem decisão que você tem que ser debaixo de oração. Amém, gente? Não vai assim, pastor, puxa vida, mas eu costumo ir pela maioria, toma cuidado. Lá em Mateus 7, verso 13, abra lá, por favor, a Bíblia diz, Jesus diz que é para tomar cuidado com a multidão. Mateus 7, verso 13 diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha que sério. Então Jesus falou para você tomar cuidado, porque existem portas que são largas, são espaçosas, e a multidão passa por lá, mas Jesus falou, existe uma outra porta que é mais estreita, não é um negócio assim de multidão de todo mundo não, mas esse estreito é o que o agrada. Toma cuidado. O que a multidão fala a respeito da sua devoção? O que a multidão fala a respeito de você estar aqui essa manhã? O que a multidão fala a respeito de você ofertar, dizimar? O que eles falam a respeito disso? O que o seu familiar ou cônjuge diz a respeito da sua devoção? O que os colegas de faculdade ou sabe lá de trabalho falam a respeito disso? Toma cuidado, a multidão te atrapalha de chegar a Jesus. Amém, gente? Toma cuidado, você tem que estar muito convicto. O que é que eu quero? Eu quero me aproximar de Jesus, pois um oponente cruel é o que a multidão tem a dizer. Se eu fosse ouvir o conselho da multidão na minha juventude, modéstia à parte, ainda sou um garoto jovem, eu não teria começado como obreiro e pastor tão cedo. Porque o comentário ou pensamento da multidão é, curta a sua juventude, não é assim? Curta a tua juventude, você é um rapaz novo. Aí alguém diz, quando você ficar velhinho, não é assim? Como se crente fosse só os velhinhos. Não é verdade? Ué, aí quando você for velhinho, já tiver experimentado de tudo, aí você,
Mas que discurso mais sem vergonha. Não quer dizer que jovens e crianças não podem ser de Deus? Claro que pode. A Bíblia diz: não despreze a sua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Então seja exemplo, mesmo na sua pouca idade. Amém, gente? Então toma cuidado com a multidão. Mas sabe o que é incrível, irmão? Na multidão, Zaqueu foi notado. Diga amém? Na multidão, Zaqueu foi notado. No meio de tanta gente, irmão, Jesus arrebanhava gente por demais. No meio de tanta gente, Zaqueu foi notado. Isso é incrível. No meio de tanta gente, mundo afora, irmão, o Senhor tratando com você aqui agora, nessa manhã. Que incrível! Quantas pessoas agora de manhã, é cultural domingo de manhã, as igrejas se reunirem, né? Quantas pessoas mundo afora, irmão, em oração e louvor uma hora dessa, e o Senhor te nota no meio da multidão, amém? Que privilégio, hein? Você levanta a mão e diga graças a Deus, né? Que privilégio isso, hein, irmãos? Agora, sabe qual é um grande dilema, irmão? Na multidão há muito barulho. Eu não sei se você, eu imagino que já, recebeu aquelas ligações de call center. Já ou não já? Aquelas ligações que normalmente vêm do DDD 11. E quer vender alguma coisa e sei lá o quê, babá. Pois é, aí você ouve o burburinho de fundo, ouve ou não ouve o famoso call center, aquelas ligações de marketing, não é verdade? Aquele burburinho, parará, muitas pessoas conversando, tem caso que é até difícil você entender o que a pessoa está falando. Então, em meio da multidão, toma cuidado, porque as muitas vozes confundem. É aquela pessoa que até é, irmão, devota a Deus, respeita as coisas de Deus, mas ela é muito ecumênica, sabe? Ela ouve muitas vozes, ela ouve a multidão. Se alguém diz para ela, a igreja fulana é boa, ela está lá na segunda. Aí alguém diz, mas a outra também é legalzinha, aí ela está lá na outra na terça. Aí tem uma outra que não é tão legalzinha não, mas estou indo quando eu posso. Aí ela está lá na quarta. Aí talvez alguém que já não é muito firme na fé cristã, aí alguém diz, olha, tem um outro cabra ali que benze, fecha o corpo, aí ele vai lá na quinta. Ele é bem ecumênico, sabe, irmão? As muitas vozes, a multidão vai te tirar dali, Jesus vai passar. Você entende sim ou não? Jesus vai passar. Toma cuidado de ficar aí ouvindo muitas vozes, toma cuidado. Não quero, em aspas, dizer ou ser exclusivista, porque a Bíblia não é da Igreja da Graça, pelo amor de Deus. A Bíblia é para todos. Não quero ser ou buscar a exclusividade, não é isso. Mas você compreender que Jesus está para passar. E a multidão quer te distrair, quer encher sua cabeça e seus ouvidos, a ponto de você perder a passada de Jesus. E você diga, eu não vou perder. Não pode perder, ele vai passar. Assim como ele está passando agora, amém? Ele vai passar, não podemos perder. Não podemos perder. Se você for ficar, irmão, no que a multidão diz, você não vive. Ou como diria alguém, você não vive. Se você for ficar ouvindo a opinião dos outros, você não vive não, irmão. Porque tem gente que é tão entrão que critica até a cor do seu sofá. Critica até o layout da sua casa. A TV não ficou bom aí, a TV tinha que ser lá. Eu pedi tua opinião. Às vezes você tem que ser igual Noé. Eu vi isso de um pastor uma vez. Noé da sua conta. Noé da sua conta. Porque se você ficar em tudo que a multidão fala, você não vive, irmão. E a mesma coisa o pastor, se ficar nessa, sabe, irmão, é complicado. Deixa a coisa mais leve, pelo amor de Deus. E aí tem um que gosta das músicas mais ritmadas, tem um outro que gosta das mais calmas. E não fica nessa de agradar a multidão, não, senão você morre. Você morre. E morre sem conseguir agradar todo mundo. A verdade é que você não vai agradar
Alguém disse que nem Jesus agradou, você já ouviu essa, não é? Nem Jesus agradou, quem é tu que vai conseguir agradar? Então a palavra de ordem é: faça seu melhor e com foco. Qual é o foco? Jesus vai passar. E eu quero ver Jesus. Eu quero ter um encontro com Jesus. E as coisas que acontecerem ao longo do caminho, eu não vou deixar me distrair. Amém, gente? Então esse era o problema número 1. Depois falamos mais disso. Mas o problema número 2, qual era o problema número 2? Ele era de baixa estatura. Falando primeiro das coisas espirituais, o pecado nos rebaixa. O pecado nos rebaixa. É tão sério o pecado, que quando a pessoa cai em pecado, ela começa a perder a dignidade. Ela começa a perder o olhar para os céus. Porque o maligno lança acusações. Você ainda vai na igreja depois disso? Você acha que não? Mas o pastor já está sabendo. Aí, eventualmente, naquele culto, por alguma obra dos céus, o pastor olha para você algumas vezes, aí você fala: ai meu Deus, ele está sabendo mesmo. Você entendeu? Não? Ai, já contaram, igreja cheia de dedo duro, já estão sabendo. Pois é, irmão, deixa a coisa mais leve, para com isso aí. É o pecado que faz isso, de te jogar para baixo. Jesus te joga para cima. Ouvi uma frase uma vez e acho ela muito forte: não importa, claro que não é passar a mão na questão do pecado, não importa quantas vezes você caiu, importa quantas vezes você quer se levantar. E Jesus te levanta. Você já ouviu aquele ditado? O cair é do homem e o levantar é de Deus. Posso ouvir teu amém, gente? Então não deixa o maligno te rebaixar, não. Você é filho de Deus. Você custou preço de sangue de Jesus na cruz. Não deixa o maligno te rebaixar, não. Ah, pastor, é porque eu pequei. Vai ao Senhor em oração. Fale toda a verdade. Conta toda a verdade. Peça perdão ao Senhor. Se levante. Amém, gente? Mas o que é que queria Zaqueu, irmão? Ele queria saber ou ver Jesus. Sabe qual é a melhor forma de você ver Jesus, irmão? A Bíblia mostra para você Jesus. Essa é a melhor forma de você ver Jesus. Tem gente que às vezes busca, irmãos, conselhos da multidão. Ah, agora é moda dente de ouro, cair no poder de Deus. Agora a moda é A, é B, é o monte, é a pedrinha pegando fogo no monte, é o rodopiar, ou sabe lá qual outra expressão. Não é nessa não. Você vê Jesus onde, irmão? Na palavra. Ele fala conosco. Amém, gente? E é incrível você abrir a Bíblia e perceber Deus falando com você. E o que fez esse homem para ver Jesus? Ele subiu em um sicômoro. Sicômoro, como eu te dizia, é uma figueira brava. Figueira brava, segundo entendidos, é uma figueira de qualidade inferior. O fruto tem uma qualidade inferior. Esse sicômoro. E foi ali o lugar ou a estratégia em que Zaqueu usou para ficar em uma certa altura e poder ver Jesus. Ele conseguiu subir e de lá ficou esperando Jesus. Então a árvore não é para dizer, ó, santa árvore. Não, ela era um sicômoro. Não é esse o papel da árvore. Ó, santa árvore. Não, ela foi um instrumento para ajudar Zaqueu a ver Jesus. Aqui é uma lição para maduros na fé. Alguém te ajudou a apontar Jesus? Amém. Mas você não vai ficar, ó, santa árvore. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Ó, santa árvore. Não, você não vai fazer isso. Porque o digno de adoração, quem é? É Jesus. É Ele que você quer ver. Amém, gente? Tem tanto a falar, irmão.
Aí tem gente que usa como árvore uma roupa social. Ela coloca o social, ela se transforma. Aí ela lembra, agora eu estou na versão crente. Pai do Senhor, irmão. A árvore para alguém é o social. A árvore para alguém é a Bíblia. Coloca a Bíblia debaixo do braço. Aleluia. Esse é um problema. Porque você está usando a árvore como um trampolim para se colocar no alto. Entende ou não? Sim ou não? É. Tem gente que usa a árvore como, sabe, esnobar na família. Eu já fui hoje na igreja. Está usando isso como uma árvore. Diminuindo, desprezando aquele que não foi, ou aquele que não é de mesma fé ou religião que a sua. E isso não está certo. Jesus não ensinou a desprezar os de baixa estatura. Zaqueu não era de baixa estatura? Jesus não está ensinando a gente a desprezar o de baixa estatura. Pelo contrário, Jesus diz que não precisa de médico os sãos. Quem é que precisa de médico, gente? São os doentes. Ô irmão, que Deus nos dê a graça, sabe, de entrar os de baixa estatura por essa igreja. Você já entendeu que eu não estou falando de obreiro Paulo ou Sodré. Você já percebeu que eu não estou falando disso, da sua medida, da sua estatura. Eu estou falando de vida. Porque tem gente que, infelizmente, tem um passado de baixa estatura, vergonhoso. Mas é tremendo, irmão, esse moço de baixa estatura, ele queria ver Jesus. Ele fez de tudo, ele queria ver Jesus. Ele tinha um vazio, alguém diria um vazio existencial. Ele queria ver Jesus. E o recurso que ele viu na ocasião foi: eu vou subir nessa árvore para ele poder me ver. Agora tem algumas lições, irmãos. O subir nessa árvore, em aspas, para nós, como eu já falava, pode ser a pessoa esconder atrás de alguma coisa. Ou usar essa alguma coisa como se fosse um mérito próprio. É aquela pessoa que diz: eu sou bonzinho. É aquela pessoa que diz: eu sou gentil, eu sou caridoso, eu sou legal, eu ajudo a vozinha a atravessar a rua. Ela é gentil, ela pensa que essa será uma árvore para levá-la a Jesus. Mas isso aí não será o bastante. Não será o bastante. Lá no livro de Isaías 64, verso 6, anote. A Bíblia diz lá que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Aquilo que a gente faz como um trampolim para ficar mais alto, diz a Bíblia que isso é trapo de imundícia. Então aquilo que a gente faz, o politicamente correto, que a gente pensa: agora Jesus me vê, a Bíblia diz que isso aí, repito, é trapo de imundícia. Eu pesquisei um pouquinho sobre trapo de imundícia e fiquei de cara. Sabe o que quer dizer? Os leprosos tinham feridas por todo o corpo. E para poder estancar a ferida, o sangramento, eles colocavam então pedaço de tecido em cima da ferida. Mas imagine você essa ferida tapada por um pedaço de tecido com o passar do tempo. É normal a ferida, eu vou tentar ser menos nojento possível. Acho que você já entendeu. Já ou não já? Preciso continuar. Alguém já dizendo: não fale mais. Mas é normal que esse tecido comece então a ficar desse jeito aí que você imaginou. Estou te poupando. E então o que acontecia? Retirava-se esse tecido, esse trapo, e colocava-se outro. O que é que o profeta Isaías está falando? Que a nossa justiça, o que a gente faz de legalzinho,
É isso aí. É esse tecido cheio de coisa ruim que você já imaginou, estou te poupando, tirado de um corpo todo enfermo e leproso. É isso que é o que a gente faz de legalzinho, achando que isso aí vai levar a gente para Jesus. Uau! Você entendeu? Eu acho que você está pensando no tecido sujo. É o que a Bíblia está falando. Isso que é trapo de imundícia. Lá no livro de Efésios 2:8 está bem claro. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. O que diz? É dom de Deus. Olha o verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, por mais que você queira fazer meritocracia, merecer, não é o bastante. Porque não é por suas obras, é dom de Deus. Amém, gente? E os judeus, rabinos, doutores da lei, reprovavam Jesus dar atenção para este homem Zaqueu, porque ele não tinha meritocracia. Ele era publicano, ele não era boa gente, ele furtava as pessoas através dos impostos. Então, quando Jesus deu atenção para ele, esse povo ficou louco. Como quem diz, ele não merece isso aí não, Jesus, eu estou na fila, a próxima senha é minha. E Jesus quis ensinar para a gente que não é assim. Tem gente que é muito legalista, irmão. Tem gente que é muito ali, Caxias. Entende ou não? Você não faz o que eu faço, então você não merece as bênçãos de Deus. Espera aí, que negócio é esse? Ainda bem que você não é Deus. Ainda bem que a graça do alto não depende de você, porque pelo visto você está na meritocracia e nós estamos na graça. Na igreja da graça? Não, mais alto que isso, na graça de Deus. Amém, gente? Versículo 5, irmão, isso é forte demais. Então o que eu estou lhe falando é que não é pela obra, não é pela religião, não é pelos méritos pessoais. Olha o verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, que lugar? Ao sicômoro, chegou o pezinho ali do sicômoro, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, lê comigo, irmão, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém, gente? Então vamos ver, olha só, achei inteligente essa definição. O subir na árvore ajudou ver Jesus? Ajudou, sim. Ajudou, foi, sabe, algo que conseguiu ajudá-lo a ver Jesus? Sim, mas para ter com Jesus, ele precisou, alguém falou, de descer. Você quer ver Jesus? Você tem que descer. O orgulho, a soberba, a arrogância não vai te ajudar. Desce dessa árvore. Eu lembro de um caso, irmão. Vou evitar falar época, nomes e lugar. Mas eu lembro de um caso de uma irmã que estava debaixo de uma luta muito grande. Ela já cristã e o marido ainda não. Sabe, o marido assim muito altivo, muito arrogante, como se não houvesse igreja no planeta Terra para ele ser membro. Tem gente que é ruim de jogo, irmão. Sabe, não, eu só congrego nas igrejas celestiais. Uau! Tem gente que é assim, é outro naipe, sabe? Eu acho que é vice-deus. Ela está em outra, sabe, em outra atmosfera, em uma outra dimensão. E essa irmã lutava pela conversão dele. Teve um dia que eu ministrava naquele lugar, naquela época, naquela igreja, tentando deixar o mais neutro possível. E na hora do apelo foi tão lindo, irmãos. Um dos primeiros a vir adiante, chuta quem foi? Esse irmãozinho. E veio para frente chorando igual criança e recebendo a Jesus como Salvador. Estou evitando dizer detalhes, mas que história fantástica.
Aquele irmão, aquele dia, reconheceu que subir da árvore não é a solução dos problemas. Talvez alguém diria, menos. Talvez alguém diria, deixa a patente de lado. Deixa o orgulho de lado, a autossuficiência de lado, porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço. Isso aí tudo não vai te levar a Jesus. Isso tudo não vai te aproximar de Jesus. Sou pastora já há um tempo razoável. 99 para cá, para não errar. Mas não é o microfone que vai me levar a Jesus. Não é minha gravata e nem meu paletó. Tem dia que eu deixo eles em casa. Não é nada disso. Mas é a graça. Amém, gente? É a graça. Então Jesus falou, olhando para cima, viu-o. Então no meio da multidão, Zaqueu foi notado. Que incrível. Zaqueu! Chamou o moço pelo nome. Diga amém, gente. Chamou o moço pelo nome. Zaqueu! O que ele falou? Desce e é depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí aqui eu pergunto, irmão, você já recebeu visita surpresa na tua casa? Já ou não já? Sim ou não? Foi tranquilinho? Imagine receber visita surpresa. Vai ver alguém até demora a abrir a porta e está escondendo as vergonhas. Está escondendo as vergonhas, as bagunças, porque quando a gente tem visita, a gente quer mostrar o melhor de nós. É ou não é? Sim ou não? E quando a visita vem sem avisar? E quando a visita diz assim, eu estou indo lá agora. Aí você, vai hoje não. Você pode semana que vem, que eu ainda vou cortar grama, ainda vou limpar a casa, ainda vou organizar as coisas. Mas aqui eu não disse nada disso, sabe? Ele estava o quê, irmão? Descendo. Amém, gente? Estava descendo, ele quis mostrar o que ele era. O senhor quer ir na minha casa? O senhor é bem-vindo. Desarmou o homem, irmão. Já foi um processo de conversão de Zaqueu. Enquanto você tentar maquiar as coisas, você ainda não vai ter um encontro com Jesus. Tem que descer, é o que é. Tem que enfeitar nada. Tem que jogar nada debaixo dos panos, não. Jesus já viu, ele sabe de tudo. Eu não vejo, não estou nem procurando, me perdoe dizer assim. Não estou nem procurando. Aí vem alguém muito esperto e diz, eu sou tão esperto, já estou 1 ano escondendo o pastor. E eu estou há 1 ano sem te procurar. Porque não é meu papel fazer isso. Eu costumo dizer, se o cidadão não tem temor a Deus, vai ter a mim, um rapazinho com rostinho de 18? 18 é acréscimo meu. Mas não vai ter. Então a palavra de ordem qual é? Desce, Zaqueu. E não é demorado não, é para descer depressa. Aí eu te pergunto, irmão, imagina Jesus ir à sua casa de surpresa. Será que tem algo lá que ele não poderia ver? Será que tem algum assunto que você diria, Jesus, não vai agora não, porque eu estou fora de casa? Mas se o senhor ir amanhã, eu ralo hoje o dia inteiro e deixo a casa em ordem. Será que teria alguma coisa assim? Ou será que a casa está em ordem? Aí eu lembrei daquele texto lá do rei Ezequias, né? Põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Deixa a tua casa em ordem. Amém, gente? Mas, repito, se Jesus fosse sua casa agora. Ah, pastor, precisa de algumas arrumações lá em casa. Eu precisaria de um tempinho para arrumar a casa. Aproveita esse tempo que ele não veio, falando da volta de Jesus, e põe a casa em ordem. Amém, gente? Aproveite. Ele está dando, em aspas, um tempo para você colocar a tua casa em ordem. Desce, Zaqueu.
Desce, Zaqueu, reconheça as suas mazelas, seus erros, seus pecados, reconheça os religiosos, o cargo, o título, o sobrenome, o seu curso, a sua identidade, o seu reconhecimento no trabalho, o seu reconhecimento de crente antigo. Desce, Zaqueu, porque isso não vai te ajudar e salvar. Versículo 6. E apressando-se, desceu, diga amém, desceu, e recebeu com júbilo. Desceu e recebeu com júbilo. Desceu e recebeu com júbilo. E então a história você conhece, que ele então foi na casa de Zaqueu. Aí eu vou ao versículo 4. E correndo adiante, ele subiu a uma figueira brava para ver o que havia de passar ali. Esse 4 eu acho encantador. Correndo adiante, exigiu esforço de Zaqueu. Para poder vencer a multidão, ele correu adiante. Normalmente quem é mais baixo tem as pernas também mais curtinhas. Estou imaginando esse garotão correndo e dizendo: eu preciso alcançar, preciso chegar, preciso vencer a multidão, porque eu não quero perder Jesus passar. Verso 8, aí eu já estou pelo final. E levantando-se Zaqueu, aqui já está com Jesus em sua casa, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quádruplo. O homem mudou mesmo, irmão. Porque antes ele usurpava as pessoas. O ponto fraco dele qual era, gente? Era o dinheiro. Mas agora que Jesus entrou na casa dele, o dinheiro deixou de ser tão importante. Ele falou: Senhor, eu vou dar aos pobres metade da minha fortuna. E se alguém comprovar que eu lesei, eu devolvo 4 vezes o que eu lesei. O homem mudou, irmão. Diga amém, né? O homem mudou ou não mudou, irmão? Mudou por quê? Porque Jesus entrou na casa dele. E porque ele desceu. Ele percebeu que ele não era tão rico assim. Ele percebeu que havia riqueza maior. É uma lição que eu deixo de Deus para nós. Existem riquezas maiores. Não tem problema nenhum, irmão, você ter dignidade financeira. Até rogo que Deus te dê. Dignidade, puxa, é tão gostoso você poder pagar as continhas em dia. Como toda família, você tem um planejamento, não é verdade? Mas é tão gostoso, tudo ali dentro do planejado e paga direitinho, papapá, e não precisar, sabe, estripulias financeiras. Poxa, é tão gostoso. Mas o dinheiro não é tudo. Amém? Não é tudo. E quando ele resolveu descer, Jesus foi à casa dele. Amém, gente? Que coisa linda. Versículo 8, mais uma vez. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Zaqueu se levantou. Então Zaqueu viu Jesus passar e não perdeu a passada de Jesus, porque ele se levantou. Sabe o que é ruim, irmão? Pessoas perderem ou até verem Jesus passar, mas não se levantam. Outro dia uma pessoa me escreveu:
Novamente, não vou falar época e lugar. Mas ela me escreveu assim: pastor, estou pensando em descer às águas, mas sabe qual é o problema? Eu ainda cometo alguns erros e pecados, e por causa disso eu estou em dúvida se eu devo batizar. Aí eu pensei com meus botões: espera aí, então quer dizer que Deus já vai lhe tocando para o batismo, mas você sabe, reconhece que certas coisas é pecado, e você está em dúvida agora de qual caminho você vai escolher. Quer dizer que você já tem um conhecimento de que isso desagrada a Deus, mas você ainda não rompeu para servi-lo. Você entende o que eu quero dizer, o raciocínio? Espera lá, o que está faltando? Se levantar. Você já viu Jesus passar? Você entende ou não? Vai ver a pessoa sai da igreja: que culto era a palavra que Deus me... Puxa, clamei, falei: Deus me... Usa lá a igreja, o pastor e a equipe. Usa, meu Senhor, eu quero ouvir tua voz. Aí você vê Jesus passar, mas não se levanta. Aí fica uma vida inteira, de igreja em igreja, e não se levanta. Aí sempre esperando uma igreja mega power, e mega power, e mega power, e mega power. Caramba! Nenhuma te sacia. Entende o que eu digo? Sim ou não? Está faltando o quê? Não é mais Jesus passar, porque ele já passou. Está faltando se levantar, tomar partido e falar: Senhor, eu entendi o recado. Eu vou me levantar, eu vou tomar partido. Ainda sem muita vontade, que eu ainda não estou tão espiritual assim, mas Senhor, me dê força, eu vou pegar como compromisso. Do jeito que eu tenho compromisso de ir para a escola, do jeito que eu tenho compromisso de ir para o trabalho, eu vou pôr num despertador no celular. Tenho compromisso, tal dia e tal. Amém, gente? E o corpo não está bem disposto. Aí você, mas pera lá, eu tenho um compromisso. E vai no compromisso. Amém, gente? Você vai vendo Jesus passar e ele mudar a sua vida. Como mudou a de Isaac. Aí eu termino no verso 9. Não é uma história fantástica? Verso 9. E disse-lhe Jesus: hoje, quando ele se levantou, hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Palavra de Deus. E os fariseus, e os doutores da lei, criticando, a multidão, né? Criticando: Jesus não deveria entrar na casa desse homem. Por quê? Meritocracia. Era na minha que ele deveria ir. Pois é, vai ficar chupando dedo. Não é pela meritocracia, é por Jesus. Palavra de Deus para nós, amém? E aplauda o Senhor bem forte, irmão. Aleluia. Seu nome seja louvado, Senhor. Palavra de Deus para nós. Então, Jesus passar, não perca, desça, receba tudo aquilo que Ele tem para você e para mim e para nós. Amém? Amigo, Deus é tão poderoso que eu falo aqui a pessoas que eu não conheço de perto. Eu falo a pessoas aqui que não são de Blumenau. Falo a pessoas que sequer são de Santa Catarina, quem sabe de uma outra direção totalmente diferente. E quem sabe nem são membros de uma igreja. Então, perceba que mesmo com essas limitações de distância, restrições e outras mais, eu creio que aí do outro lado a mensagem te alcançou, eu creio que aí do outro lado o evangelho, a palavra sagrada te alcançou, e eu agora completo vibrando. Senhor, obrigado por falar conosco, obrigado, Senhor, por abrir a tua palavra aos nossos corações. Se você puder, me dê retorno sobre o quanto a mensagem de hoje lhe tocou, tá bom? Nosso zap pastoral aparece aí na sua tela. Você pode tanto escanear o QR Code, como também anotar o nosso telefone. Por ali, inclusive, se for a sua vontade, você recebe informativos da nossa igreja de Blumenau. Tudo bem? Vamos orar e vamos completar? Amado Deus, obrigado. Obrigado pelo dia de hoje.
Obrigado pela lição do Senhor. Obrigado por falar conosco. A tua palavra ensina claramente: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a sua alma. Queremos aprender mesmo com o Senhor, Pai. Queremos aprender mesmo com o Senhor e que a tua voz seja ouvida claramente como foi hoje. Pai, muito obrigado e amém. Amém. Amigo, o que dizer, né? Que o Senhor te abençoe. Se porventura você ainda não achou lá as minhas plataformas nas redes sociais, quero inclusive aproveitar esses minutos que me restam para convidá-lo. Seja no Insta, no Face ou no próprio YouTube ou até no Twitter, basta você procurar por PR Sodré em qualquer direção. Eu preferi deixar igual em todas elas. PR Sodré você procura e me encontra inclusive no Facebook também, tá bom? Vamos diminuindo essa distância e fazendo desses nossos encontros, os encontros, muito abençoados. Fica na paz. Tchau, tchau. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.